Estamos ao vivo também com a Rádio Cidade Verde, jornalismo líder do rádio piauiense. Essa história vai ser bem diferente das outras por conta da pandemia, né? Nádia Rodrigues, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde, aos ouvintes da Rádio Cidade Verde que estão nos acompanhando também no lançamento dessa programação especial da TV Cidade Verde. Como já diz a nossa vinheta, é tradição e tradição a gente precisa manter. Você sabe que a melhor cobertura de todos os fatos relacionados às eleições, historicamente, é aqui na TV Cidade Verde, no Grupo Cidade Verde, como o Joelson já colocou aqui, trazendo para os nossos ouvintes e telespectadores mais uma vez essa certeza de que em 2020, com todas as mudanças impostas pela pandemia no calendário eleitoral, nós estaremos sempre muito unidos aqui no Grupo Cidade Verde e sintonizados com as melhores informações, as mais bem apuradas, o compromisso com os nossos ouvintes, os nossos internautas, os nossos seguidores nas redes sociais, os nossos ouvintes aqui na Rádio Cidade Verde, os nossos telespectadores da TV Cidade Verde. O grupo todo nesse processo de integração preparado para dar cumprimento à melhor cobertura jornalística dos fatos que envolvem as eleições municipais em todos os municípios do Piauí, renovação de Câmara de Vereadores, de prefeituras, processos que já começaram com a pré-campanha e que esse ano, né, Joelson, serão bem diferentes em virtude da pandemia. Você que nos ouve pela Rádio Cidade Verde também vai ter cobertura completa desse período das eleições 2020. Cláudia Brandão, são 224 municípios, 224 histórias para contar. Exatamente. Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos colegas do Grupo Cidade Verde e aos nossos telespectadores. E vai ser uma cobertura muito especial, porque é uma cobertura histórica. Nós estamos vivendo já um momento histórico completamente diferente. Então, aquela forma tradicional de fazer política foi modificada e nós estaremos atentos para acompanhar todas essas mudanças. A gente sabe que eleição municipal já é uma preparação para o que vem daqui a 2 anos, a eleição governamental. Sempre é assim, os arranjos políticos começam a ser definidos desde já. E a gente já pode observar isso nessa pré-campanha, antes mesmo do período das convenções eleitorais. Então, nós estaremos atentos, acompanhando todas essas movimentações, todos esses acordos, os possíveis desdobramentos, com as análises que são peculiares aqui do Grupo Cidade Verde, né? Porque é uma preocupação, além de entregar o fato, entregar também uma avaliação para que as pessoas possam compreender melhor como essas peças se movimentam no tabuleiro do xadrez político aqui do estado do Piauí, nos 224 municípios, como você bem mencionou, Joelson. Cláudia Brandão, editora-chefe do jornal Cidade Verde. Diretor da Rádio Cidade Verde, Fenelon Rocha, jornalista Fenelon Rocha. Vai ser uma cobertura de uma história que você não contou ainda, né, Fenelon Rocha? Outras eleições você já viveu, mas com pandemia e distanciamento social, não? Ninguém acompanhou uma eleição desse jeito. A gente vai ter um comportamento diferente por parte do eleitor. O eleitor vai estar reticente, inclusive com o político que teimar em visitá-lo. O candidato vai estar com medo de fazer essas visitas e nós mesmos teremos muitos cuidados adicionais no desenvolvimento de toda essa cobertura. Numa eleição, Joelson, que tende a ter dois diferenciais importantes. Primeiro, esse aspecto da pandemia. Segundo, a gente nunca viu uma antecipação de uma eleição governamental tão presente numa eleição municipal quanto este ano, principalmente com esse fato recente da ruptura entre o progressista e o PT, o governador Wellington Dias, né? E isso terá desdobramentos imediatos, começam a ter desdobramento, e tudo isso faz um caldeirão que transforma essa eleição em um momento muito particular da recente democracia brasileira. Joelson. Lídia Brito, as eleições de 2020 deixam essa mensagem de bem-vindo 2022, Lídia Brito? Boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, a todos os colegas e boa tarde a todos que nos assistem.
Isso mesmo, Joelson. O que a gente tem acompanhado nessa pré-campanha é que toda a movimentação política que está sendo realizada agora em 2020 já é um parâmetro para o que vai ocorrer em 2022. Os partidos já estão se preparando, se movimentando, os principais partidos como o PT, progressistas e MDB estão na corrida, na tentativa de fazer o maior número de prefeitos possíveis, isso visando ter uma base forte para o projeto de 2022. PT deve ter o seu candidato para a sucessão do governador Wellington Dias, progressista já deixou bem claro que será o senador Ciro Nogueira, e o MDB está aí também avaliando essa possibilidade de continuar na base do governador Wellington Dias ou ter uma outra estratégia. Mas o fato é que tudo que está sendo discutido e acontecendo agora em 2020 é uma preparação para a disputa pelo Palácio de Karnak. Joelson. Bom, e peça fundamental nessas nossas coberturas da TV Cidade Verde, na história do jornalismo político do estado do Piauí, Elivaldo Barbosa. Boa tarde para você, Elivaldo Barbosa. Fenelon Rocha e Lídia Brito já deixaram claro que nesse tabuleiro, batizado assim por Cláudia Brandão, existem peças. Essas peças são importantes não só para 2020, mas para 2022. E se engana quem pensa, Elivaldo Barbosa, que eleição disputada, dura e acirrada é só na capital, Elivaldo. É verdade, Joelson. São 200... Boa tarde, Joelson. Boa todos tarde. Os colegas aqui do Grupo Cidade Verde. Boa tarde a você novamente. A eleição municipal, dos 224 municípios, cada município é uma realidade distinta, com as suas peculiaridades locais, porém sempre sintonizado, no mínimo, com a situação política estadual. Pode ter também aqui e acolá uma nacionalização, até mesmo dessa disputa que alguns partidos vão puxar também para esse viés. Porém, é uma eleição que marca aí a formação de um tecido político do Estado, ou de um mapa político do Estado. O teste das urnas no pleito municipal determinará quem vai com mais bala na agulha para o pleito seguinte, que é do de 22. E aí, como a Lídia destacou bem, o Progressistas hoje é o partido com maior estrutura no interior do Estado, principalmente, tem a aliança da capital, mas os outros partidos estão muito bem sintonizados com estratégias bem afinadas, buscando aumentar o seu poder de fogo ou de influência na política estadual através do pleito municipal. É o caso, por exemplo, dos aliados ao Palácio de Karnak, como o PT, o MDB, o próprio PDT, sobretudo com a influência do interior do Estado, o PSD, que também tem uma robusta estrutura política e administrativa no interior do Estado, e buscará, no pleito de 15 de novembro, no mínimo, manter, mas sempre buscando ampliar esses espaços. Por esta razão, a eleição especial que teremos esse ano, em razão da pandemia, mas ela vai ser uma eleição crucial para as estratégias políticas que virão no futuro próximo, que é o ano de 2022. Cláudia Brandão. E o Joelson falava agora há pouco, chamava atenção para uma coisa bem interessante, o Elivaldo vai confirmar para mim. Não existe essa história de disputa acirrada só na capital. A gente já pode citar aqui o exemplo do município de Picos, que as movimentações por lá já estão bem dinâmicas, já há quebra de acordo, já há uma movimentação muito intensa nesse sentido, né, Elivaldo? É verdade, Cláudia. Em Parnaíba também é outro exemplo, lá no norte do estado, é a segunda maior cidade do estado, é o segundo maior colégio eleitoral do Piauí, em que nós temos na situação o prefeito Monsanta buscando aí montar o seu palanque com muito mistério, com muito cuidado, por exemplo, na composição da chapa majoritária, e, por outro lado, a oposição, Cláudia, com o interesse, a estratégia de definir um palanque único para ser mais competitivo na disputa com o prefeito que buscará a reeleição. E assim são em todos os municípios, cada um buscando um poder maior de influência para conseguir marcar espaços, tanto das prefeituras, Joelson, como também das câmaras municipais. É uma eleição em que as estruturas municipais nas câmaras também conta muito para quem pensa no futuro da política, exatamente. Pesarão bastante.